Hoje, muitos pensam que cada igreja local deve ser autônoma, sem prestação de contas a ninguém. Se o pastor cai, ele mesmo se restaura. Se o conselho erra, ninguém pode corrigi-lo. Esse modelo parece democrático, mas é antibíblico. A Confissão de Fé de Westminster afirma que Cristo estabeleceu uma forma permanente de governo para a sua igreja. E esse governo não é congregacional, mas presbiteriano. Ele inclui concílios e sínodos, com autoridade real para decidir questões de doutrina, prática e disciplina. Desde Atos 15, as Escrituras mostram que questões sérias da fé não devem ser resolvidas por opinião local ou gosto pessoal. Quando surgiu a controvérsia sobre a circuncisão, os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém para deliberar em nome da igreja inteira. Eles ouviram, discutiram e decidiram. E suas resoluções não foram sugestões, foram ordens. Foram enviadas às igrejas com autoridade espiritual. Atos 16 diz que as congregações guardavam os decretos dados pelos apóstolos. Isso é governo conciliar. Gordon Clark observa que não existe base bíblica para cada igreja local funcionar como se fosse um reino autônomo. O Concílio de Jerusalém mostra que as igrejas locais não tinham autoridade final sobre todos os assuntos. Quando a questão envolvia o Evangelho, a igreja se reuniu como um corpo, e sua decisão foi reconhecida como vinda do próprio Espírito Santo. Atos 15, 28 diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso não é opinião humana, é deliberação eclesiástica, sob a autoridade de Cristo. No Novo Testamento, havia igrejas formadas por múltiplas congregações, sob um mesmo presbitério. Jerusalém, Éfeso, Antioquia. Todas tinham muitos crentes, muitos presbíteros e uma única liderança. Em Atos 20, Paulo reúne os presbíteros de Éfeso para a instrução pastoral. Em Atos 11 e 21, vemos presbíteros governando juntos. Não existe modelo de igreja isolada, autônoma e independente no Novo Testamento. A autoridade espiritual é compartilhada e coordenada por meio de concílios e presbitérios. A confissão ensina que os concílios e sínodos devem tratar de assuntos doutrinários, disciplinares e práticos da vida da igreja. Eles decidem controvérsias de fé, definem regras para o culto, ouvem queixas sobre má administração e corrigem abusos com autoridade. Suas decisões devem ser recebidas com reverência, não apenas por estarem de acordo com a palavra, mas também porque são pronunciadas por um corpo a quem Deus confiou autoridade espiritual legítima e ordenada segundo as Escrituras. Isso não significa que sínodos são infalíveis. A confissão reconhece que, mesmo os concílios, desde o tempo dos apóstolos, podem errar. E muitos já erraram. Portanto, eles não são regra de fé absoluta. Mas são auxílio útil e devem ser honrados enquanto estiverem em conformidade com a palavra de Deus. Se suas decisões forem claramente contrárias às Escrituras, devem ser rejeitadas com temor e consciência limpa, não por rebeldia, mas por fidelidade à autoridade superior da palavra inspirada. A Rod diz que se uma decisão do sínodo for imprudente, mas não claramente antibíblica, o crente deve se submeter por causa da paz. Mas se for claramente contrária à Escritura, ele deve resistir e arcar com as consequências. Foi isso que J. Gresham Machen fez quando recusou obedecer a um sínodo apóstata. Por isso, foi excomungado. E assim nasceu a Igreja Presbiteriana Ortodoxa. Fidelidade à verdade às vezes custa tudo, mas obedecer a homens contra Deus é traição espiritual. A confissão também afirma que o magistrado civil pode convocar concílios. Isso pode soar estranho hoje, mas lembre que em um Estado cristão legítimo, os poderes devem cooperar. Reis piedosos como Ezequias e Josafá convocaram assembleias religiosas. Mas se o Estado for inimigo da fé, os próprios ministros podem se reunir e deliberar. A autoridade do concílio não depende do aval do governo. A Igreja vive e age por ordem de Cristo, não por concessão do César.
Sobre a relação com o Estado, a confissão é equilibrada. Os sínodos devem tratar apenas de questões eclesiásticas. Não têm autoridade para legislar sobre política nacional, economia, defesa, comércio ou diplomacia. Podem aconselhar quando requisitados. Podem peticionar em casos extraordinários, mas não devem se tornar instrumentos partidários nem plataformas ideológicas. A função da Igreja é doutrinária, espiritual e disciplinar, não política, exceto quando a fé é diretamente ameaçada. Gordon Clark menciona que sínodos modernos frequentemente erram ao se intrometer em debates políticos. Em 1958, o Conselho Nacional de Igrejas defendeu a China comunista, atacou o anticomunismo e pediu o fim do alistamento militar. Isso ultrapassa o escopo eclesiástico e ofende a consciência dos fiéis. A Igreja deve se calar sobre o que não entende e falar alto sobre o que Deus ordena. Liberdade religiosa, culto público, autoridade da Bíblia, moralidade cristã. Esses são os seus temas legítimos. É difícil definir exatamente até onde um sínodo pode ir, mas o limite está claro. Se não é matéria de fé, culto ou governo espiritual, não deve ser tratado como dogma. A confissão diz que os concílios não devem lidar com assuntos civis, a não ser por petição humilde e casos extraordinários. Mesmo assim, o risco de corrupção sempre existe. O poder pode ser mal usado. Por isso, toda autoridade conciliar deve ser medida pela Escritura, e toda submissão deve ser sempre com consciência cativa à palavra. Muitos evangélicos de hoje desprezam concílios e sínodos. Preferem estruturas frágeis, independência local e livre iniciativa pastoral. Isso gera uma multiplicação de igrejas sem doutrina clara, sem disciplina e sem correção. Quando o pastor erra, não há quem recorrer. Quando a heresia entra, não há quem julgue. Quando há escândalo, tudo é abafado. O resultado é caos eclesiástico e confusão espiritual. A fé reformada vê na estrutura conciliar um dom de Deus para preservar a verdade e proteger o povo. Cristo é o único cabeça da Igreja, mas ele governa por meio da palavra, dos sacramentos e dos oficiais que ele instituiu. E esses oficiais não são reis solitários. Eles prestam contas uns aos outros em concílios. Esse sistema não é invenção medieval, é ordem bíblica. Foi assim em Jerusalém, em Éfeso, em Antioquia e deve ser assim hoje. A igreja que abandona a estrutura presbiteriana abandona uma das proteções mais sábias contra o erro, o abuso e a tirania espiritual.